Ok, então nesta sessão a gente vai revisar, vamos revisar algumas propriedades da função exponencial que a gente já conhece e vamos introduzir a função logarítmica complexa. Tá? Então a ideia é, a partir da função exponencial, a gente criar essa outra função que a gente vai chamar de logarítmica complexa. Ok, então a gente já viu a definição da função exponencial, a gente definiu e elevado a z, então se z é o número x mais y, então a gente definiu e elevado a z como sendo e elevado a x mais y, o cara é obtido da seguinte forma, e elevado a x vezes e elevado a y, mais exponencial do número puramente imaginário, a gente utilizando a fórmula de Euler, a gente escreve isso como cosseno de y mais seno de y. Então, foi dessa maneira que a gente definiu a função exponencial. O exponencial de um número complexo, ele é dado dessa forma. Tá? Então, a função exponencial, deixa eu colocar assim, a função exp, ela toma um número complexo, e retorna um número complexo diferente de zero. Tá? Porque não tem como essa coisa se anular. Porque e elevado a x, aqui é exponencial real, e elevado a x é sempre diferente de zero. E não tem um y que eu coloque aqui que zere automaticamente, zere simultaneamente, melhor dizendo, o cosseno e o seno. Tá? Então, a função exponencial complexa é uma função que toma um número complexo e retorna um número complexo diferente de zero. Tá? Então, a gente diz que a exponencial complexa mapeia todo o plano complexo em outra cópia do plano complexo. Então, aqui eu tenho uma cópia exponencial, ela mapeia essa cópia do plano complexo em outra cópia, retirando aqui a origem. Tá certo? Então aqui embaixo só coloquei a definição para a gente relembrar como é que ela foi definida. Tá? Normalmente, quando a gente está falando de uma função complexa, f de z, w igual a f de z, a gente escreve esse cara, sempre decompõe ele na parte real e parte imaginária da função. Então a parte real de e elevado a z, o u de e elevado a z, é esse carinha aqui, é o e elevado a x, cosseno de y, e o v, que é a parte imaginária da função, é o e elevado a x vezes seno de y. Tá? É só para referências futuras. E a gente viu também que vale as propriedades análogas a que a gente já tinha lá para a função de uma variável real. Por exemplo, e elevado a 0 é 1, e elevado a z1 vezes e elevado a z2 é elevado a z1 mais z2. A mesma coisa vale para o quociente. E a gente também tem essa potência da potência, essa propriedade e elevada a z1 elevada a um número inteiro, é a mesma coisa que e elevado a n vezes z1. Mais à frente a gente vai ver como elevar o número a uma potência que não seja inteira, tá certo? A uma potência complexa em geral. Mas para isso a gente vai precisar do conceito de logaritmo que a gente vai introduzir na aula de hoje. Ok, uma outra propriedade importante da função exponencial complexa, que não tem correlato no caso real, é que a função exponencial complexa é uma função periódica, com um período puramente imaginário igual a 2πi. Isso quer dizer o seguinte, deixa eu subir aqui um pouco. Se você calcular e elevado a z mais 2πi, o resultado disso vai ser e elevado a z. A gente já viu isso, que a função exponencial complexa ela é periódica e o seu período é puramente imaginário. Tá? Então isso a gente não tem no caso real. Agora, outra coisa que é parecido, ou na verdade similar com o caso real, é que a derivada da exponencial complexa é ela mesma. Tá certo? A derivada da função exponencial é ela mesma. Isso a gente viu quando a gente estudou as equações de Cauchy-Riemann. Vamos relembrar aqui que a gente vai precisar na aula de hoje. Então, as equações de Cauchy-Riemann diz o seguinte, você tem w igual a função de z, que a gente escreve dessa maneira, u mais iv. A gente disse que a minha função f satisfaz as equações de Cauchy-Riemann se a derivada de u em relação a x for igual à derivada de v em relação a y e a derivada de v em relação, deixa eu colocar assim, a derivada de u em relação a y for menos a derivada de v em relação a x. Tá? Isso aqui está em coordenadas cartesianas, a gente tem algo similar para coordenadas polares no final da aula, eu relembro, quando eu for precisar utilizar as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares. E aí a gente viu o conceito de função diferenciável e analítica. A gente viu que uma função que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e cujas derivadas parciais, essas derivadas que eu acabei de pagar agora, quando essas derivadas parciais são contínuas em uma certa região e nessa região elas são satisfeitas, a gente diz que a função é analítica. Analítica. Então, quando f é analítica, a derivada dela, f', por exemplo, pode ser calculada da seguinte maneira. Eu posso calcular a derivada dela assim. Eu derivo u em relação a x, mais i derivo v em relação a y. Tá? Perdão, em relação a x também. Então eu posso calcular a derivada de uma função analítica dessa maneira. E quando uma função analítica em todo plano complexo, a gente diz que ela é uma função inteira. Então a função exponencial é uma função inteira, porque olha só,
vamos só relembrar, a parte real dela é assim, né? E a parte imaginária dela, o v, é elevado a x seno de y. Bom, essas duas funções têm derivadas parciais contínuas de primeira ordem e a gente já viu que elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então, para calcular a derivada da função exponencial complexa, basta eu calcular a derivada desse cara em relação a x e a desse cara em relação a x também. Mas se eu calcular a derivada desse cara em relação a x, é ele mesmo, né? Porque a derivada da exponencial é elevada a x é ela mesma. A mesma coisa eu tenho aqui. Então, se eu for calcular essas derivadas, eu vou ter e elevado a x, vou colocar em evidência porque eu tenho para esse e para esse. Aí vai ficar cosseno de y mais i seno de y. Ora, mas isso aqui, por definição, é elevado a z, tá? Não x, é elevado a z. Então, a derivada da função exponencial é ela mesma. Tá? Isso a gente já tinha visto nas aulas passadas. A derivada da função exponencial complexa é ela mesma. Tá certo? E aqui o fato de que ela é periódica com período 2π, período imaginário, né? Então, só relembrando mais alguma coisa, mais algumas propriedades da função exponencial complexa. Então, se eu quiser calcular o valor absoluto ou o módulo da função exponencial complexa, isso a gente já viu que é o próprio e elevado a x, e o argumento de e elevado a z é o y. A gente já viu que o módulo de e elevado a z, né, o valor absoluto da função exponencial complexa é o e elevado a x, e o argumento de e elevado a z é o y. Tá certo? Como a função ela é periódica, com período 2πi, isso quer dizer o seguinte, que se eu fixar o y em qualquer intervalo de comprimento 2π, por exemplo, de menos π até π, né, se eu fixar um intervalo como esse, a minha função complexa, e elevada a z, ela vai tomar todos os valores nesse intervalo. Se eu for para fora desse intervalo, eu só vou ter repetições, né, porque a gente já viu que ela é uma função periódica com período 2π. É o que a gente pode ver aqui, ó, nessa representação aqui. A gente já viu como obter esse tipo de representação, que a gente chama a técnica dos domínios coloridos, né, para representar uma função complexa. Então, a ideia é o seguinte, olha só, deixa eu fazer aqui algumas linhas, algumas marcações para a gente ver. Aqui tem um azulzinho claro, olha só, aqui tem um outro oceano, né, outro azulzinho claro aqui, ó, outro azulzinho claro aqui, ó. Então, veja que nessas faixas que eu estou representando aqui, a função ela se repete, né, ó. Tudo que está desenhado aqui, está desenhado aqui, está desenhado aqui, e se eu continuar para cima ou para baixo, eu vou ter repetições. Então, eu não preciso estudar a função exponencial complexa em todo o plano complexo. Basta eu estudar ela em alguma dessas faixas, tá bom? E aí, essa faixa central aqui, ó, que eu estou achurando para vocês, que está desenhada aqui, ela recebe um nome especial, tá certo? Essa faixa onde o y, que é o argumento da função, né, o argumento da exponencial complexa, varia de menos π até π, ela recebe um nome especial, tá certo? Tá aqui embaixo, ó. Ela é chamada de região fundamental da função exponencial complexa. Então, daqui para frente, a gente vai restringir o estudo da função exponencial complexa nessa faixa ou nessa região fundamental, tá certo? Ela vai ser importante mais à frente para a gente, quando a gente for precisar definir a função logaritmo, tá certo? Função log associado a e elevado a z. Porque a gente quer que, no mesmo jeito que no caso real, a exponencial real e o log real, uma seja função inversa da outra, a gente vai querer definir uma função que faça a mesma coisa aqui no caso complexo. Tá bom? Ok. Então, vamos estudar algumas propriedades. Do ponto de vista de transformação complexa da função elevada a z. Então, é comum a gente tentar estudar o seguinte tipo de comportamento. Eu tenho aqui uma cópia do plano complexo, por exemplo, o plano xy, que normalmente a gente chama de plano z, né? E a gente tem uma cópia separada do plano complexo, aqui o IV, que a gente chama de plano W, né? Porque a gente não tem como, a gente já viu isso, não tem como representar o gráfico de uma função complexa em um gráfico só, né? Porque a gente precisaria de quatro eixos ortogonais, precisaria estar no R4, a gente não tem essa visualização. Então, o comum é a gente criar duas cópias separadas, uma para o domínio e outra para a imagem, né? O outro domínio está aqui. Tá certo? E aí o que a gente vai fazer é estudar como é que a função e elevada a z converte pontos aqui, ou curvas aqui, ou regiões aqui, em regiões aqui. Tá certo? Então, uma maneira simples de a gente tentar entender como é que a função exponencial complexa se transforma, né, conjuntos no plano para outro conjunto no plano, é estudar primeiro o nosso gradeado, né? Você faz aqui um conjunto de retas assim, e um conjunto de retas assim. Então, a gente vai pegar essa malha e a gente vai ver o que acontece com essa malha, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, retas verticais, por exemplo, x igual a constante, e retas horizontais, por exemplo, y igual a constante. Então, vamos estudar a imagem
dessas curvas, nesse caso segmentos de reta, e vamos ver como é que esses conjuntos se transformam aqui no plano complexo através da transformação elevada a z. Tá? É o que pede esse exemplo aqui. Então, determine a imagem das curvas de nível x igual a k, y igual a k é um número real qualquer, através da transformação elevada a z. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, a gente já viu que eu posso escrever, dado, né, w igual a u mais iv, eu posso escrever a minha e elevada a z dessa forma, onde a parte real dela é assim, né, a gente já comentou mais acima, e a parte imaginária é assim. Tá? Então vamos primeiro estudar o caso x igual a uma constante. Tá certo? Vamos ver o que e elevado a z transforma esses segmentos, essas retas verticais, em que elas vão ser transformadas no plano w. Tá bom? Então, para isso, perceba primeiro o seguinte. Se eu tomar essa expressão e essa expressão, elevar ao quadrado as duas e somar, olha o que é que eu vou ter. Então, eu vou colocar aqui para x igual a constante. Depois eu faço x igual a constante, mas só para lembrar que a gente está nesse caso agora. Para x igual a constante. Então, a primeira coisa, eu vou elevar esse cara ao quadrado, elevar esse cara ao quadrado e somar. Tá? Aí, olha só o que vai acontecer. Então, vamos ter o seguinte. Então, u ao quadrado é igual a e elevado a x vezes cosseno de y ao quadrado, que por sua vez é elevado a 2x vezes cosseno de y ao quadrado. E v ao quadrado vai ficar mesmo similar, né? Elevado a x seno de y ao quadrado, isso vai ficar elevado a 2x seno ao quadrado de y. Então, se eu somar essas duas parcelas, né? Se eu somar u ao quadrado mais v ao quadrado, eu somo esse cara mais esse de baixo, eu posso colocar o e elevado a 2x em evidência, né? E aí eu vou ter cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, que é 1. E então eu fico com a seguinte relação. Então, no plano v, eu vou ter u ao quadrado mais v ao quadrado igual a elevado a 2x. Mas eu estou fazendo x igual a uma constante k, tá certo? Então, esse cara aqui é fixo. Tá? Então, eu tenho u ao quadrado mais v ao quadrado igual a uma constante fixa, que é sempre maior que zero. Né? E elevado a x nunca se anula e não pode ser negativa. Então, note o seguinte, que para x igual a uma constante, o que eu vou ter? Eu vou ter u ao quadrado mais v ao quadrado igual a elevado a 2k. Ou ainda, você pode escrever assim, ó, é elevado a k ao quadrado. Tá, então, o que isso aqui representa? O que isso aqui representa lá no plano v? Representa circunferência, são circunferências, né? Para cada k tem uma circunferência diferente. Então, isso aqui são circunferências centradas na origem de raio é elevado a k. Né? Então, são circunferências ou círculos, coloca assim, círculos centrados na origem do plano IV, tá? Na origem, com raio é elevado a k. Tá certo? Então, é elevado a z mapeia retas verticais em círculos ou circunferências. Tá? E o que ela faz com retas horizontais? Então, agora vamos ver para y igual a k. Y igual a uma constante. Tá certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou usar uma abordagem diferente. Em vez de eu pegar isso ao quadrado mais isso ao quadrado, foi o seguinte. Eu vou dividir v por u. Tá certo? Então, note o seguinte. V dividido por u. Então, v sobre u é elevado a x seno de y dividido por... Claro, eu estou assumindo que u não é zero, tá certo? É elevado a x cosseno de y. As exponenciais posso cancelar. Seno sobre cosseno a gente chama de tangente. E aí eu tenho o seguinte. V é igual a tangente de y vezes u. Tá? Olha só, mas y é uma constante. Então, esse cara aqui não está variando, não. Tá? Isso é um número. Então, no final das contas, observe que, como y é uma constante, o que eu vou ter? V e vai ser igual a tangente dessa constante, mas tangente é uma constante, é um número, vezes u. O que isso aqui representa lá no plano V? São retas, né? Retas que emanam da origem e que fazem um ângulo com a origem, um ângulo K, na verdade, com o eixo U. Né? Então, o que a gente vai ter são segmentos de retas assim. Tá? Esse ângulo é K. Tá bom? Então, deixa eu colocar assim, retas que emanam da origem. Vou colocar aqui lá, retas que emanam da origem. E formam um ângulo K com o eixo real. Tá certo? Então, moral da história, tem um desenhozinho aqui melhor. Então, o que a função E elevado a z faz? Deixa eu colocar aqui outra cor. Então, E elevado a z faz isso.
ela leva essas retas verticais aqui em azul, nessas circunferências que vocês estão vendo aqui em azul, né? E ela leva essas retas horizontais em vermelho, nesses raios aqui, né? Nesses segmentos, essas retas que emanam da origem. Tá certo? Então, é isso que a função, é dessa forma que a função elevada a z transforma esse conjunto nessa parte do plano complexo. Ok? Agora, chama a atenção o seguinte, que, como eu falei, E elevado a z mapeia todo o plano complexo em uma outra cópia do plano complexo, menos a origem, tá certo? Não existe essa bolinha aqui, não. Esse efeito que vocês estão vendo aqui é porque sai uma reta daqui, salta da reta daqui, sabe? Aí termina que essas retas se sobrepõem e está parecendo que esse ponto aqui ele é atingido, mas não é. A gente já viu que E elevado a z é sempre diferente de zero. Tá bom? A ideia é o seguinte, que se você fizer... Bom, o x era fixo, né? A gente viu que o ao quadrado mais v ao quadrado era igual a E elevado a x ao quadrado. Se eu variar o x, eu vou ter circunferências cada vez maiores, né? Então, se eu permitir que x vá de menos infinito até mais infinito, eu vou ter infinitas circunferências, né? E essas infinitas circunferências, quando você juntar tudo, vai dar todo o plano complexo, né? Você só não vai ter esse ponto aqui, que corresponderia a uma circunferência de raio zero, mas como é elevado a x nunca é zero, então o centro dessa figura aqui nunca é atingido. Tá? Então, a gente pode aqui fazer listar essas propriedades, tá certo? Do que a E elevado a z faz. Então, vamos colocar aqui, vamos resumir essas propriedades. Então, podemos resumir as propriedades da transformação E elevado a z da seguinte maneira. Importante, o que a gente está estudando aqui é a função elevada a z, certo? Mais à frente, só adiantando o que a gente vai fazer, eu vou definir a função log, logaritmo de z. Tá? Então, como E elevado a z converte isso nisso, é de se esperar que se ou quando a gente definir a função log, que a gente quer que seja a inversa da exponencial, ela vai ter que desfazer tudo que a exponencial faz, tá certo? Então, se a exponencial leva retas em circunferências e retas em raios que saem ou que emanam da origem, é de se esperar que a função log, quando a gente definir, faça o contrário, que ela leve circunferências nessas retas e que ela leve esses segmentos de reta nessas outras, tá certo? Visto que uma desfaz o que a outra faz, tá bom? Show de bola. Então, vamos aqui listar as propriedades, né, de E elevado a z como uma transformação. Então, como a gente já falou, ela mapeia a região fundamental, né, em todo o plano complexo menos a origem. Isso aqui é uma outra forma de você dizer que você tem todo o plano complexo menos a origem, né? Porque a origem você teria a possibilidade do número complexo ter tamanho zero, né? Então, se você exclui essa possibilidade, o único número que tem tamanho zero é o zero complexo, né? Que é a origem. Então, quando você escreve dessa maneira, você está dizendo a mesma coisa, que ela mapeia todos os planos, todo o plano complexo C em todos os números complexos dessa forma, ou seja, é o plano complexo completo menos a origem, tá bom? Essa é outra maneira mais prática de escrever. Ok, então a gente viu também que E elevado a z mapeia segmentos de reta verticais, né, do tipo x igual a a, né, na circunferência centrada na origem de raio E elevado a a, né? E também mapeia as retas horizontais y igual a b em raios que formam um ângulo B com o eixo real. Tá certo? Então aqui é um resumão do que ou de como a função exponencial complexa transforma aquela malha, né, aquele conjunto de retas no plano complexo, na outra cópia, no outro plano complexo. Tá? Então, vamos agora introduzir a função logarítmica complexa. Para isso, vamos relembrar o seguinte. Lá no cálculo, a gente diz, no cálculo da função de variável real, a gente diz que que o número y ele é o logaritmo de x, se x for E elevado a y, ou se E elevado a y for igual ao x. Né? E aí, nesse caso, a gente tem uma notação específica para esse y. A gente escreve y como sendo log de x. Né? Log de x. Eu não vou usar a notação ln não, tá certo? Vou usar a notação convencional mesmo. Tá. Então, a gente diz que y é o log desse número real x, se x se escrever como E elevado a y, ou E elevado a y for igual a x. E aí, nesse caso, a gente usa essa notação. Veja que é sempre possível fazer isso, pessoal, porque a função exponencial real, E elevado a x, ela leva um número real positivo, né? E outra coisa, a gente sabe que a derivada d dx de E elevado a x é a própria E elevado a x, que é sempre
não negativa, né? Maior ou igual a zero. Então, como essa derivada é sempre maior que zero, a função e elevado a x é uma função crescente, não é assim? E toda função crescente automaticamente é o quê? Injetiva. Então, como e elevado a x é injetiva, eu posso inverter, né? Eu posso inverter a relação. E aí a gente pode definir a inversa. Quando a inversa existe, ela é única, por isso que a gente pode criar um nome ou um símbolo, né, para esse objeto. Eu chamo y de log de x. O problema é que no caso da exponencial complexa, a função exponencial complexa e elevada a z, ela não é injetiva. Bom, ela não é injetiva se você considerar ela como uma função, se você considerar a exponencial complexa como uma função de todo o plano complexo no plano complexo perfurado, né? Um outro nome para isso aqui é plano complexo perfurado, porque você perfurou lá e tirou a origem, tá? Então, nesse formato, e elevado a z não é injetiva. Por quê? Porque ela é periódica, pessoal. Ela se repete, né? A gente já viu. A gente viu inicialmente aqui na aula de hoje. Então, o que a gente vai ter que fazer mais à frente é restringir o domínio da exponencial para que seja possível a gente definir a inversa no sentido formal, matemático, tá? Algo parecido com o que a gente fez para definir a inversa da função z ao quadrado, que foi a raiz quadrada principal, né? Lembra que a gente definiu dessa maneira? A gente teve que restringir o domínio de z ao quadrado, a gente não tomou o domínio de z ao quadrado como sendo todo o plano complexo, né? Como sendo só a parte, essa metade aqui, ó, ou essa metade aqui, tanto faz, para que a função raiz quadrada tivesse uma inversa única, tá bom? Então a gente vai ter que fazer algo parecido com isso aqui, quando a gente for definir a função log complexo, tá? Então, mas a ideia é o seguinte, a definição vai ser a mesma. Eu vou dizer, dado um número complexo z, tá? Dado um número complexo z, eu vou dizer, perdão, vou colocar assim, dado um número complexo dado diferente de zero, eu vou dizer que esse cara é um logaritmo de z, se z se escrever como e elevado a w. Tá? Do mesmo jeito que a gente falou que y é um logaritmo de x, se e elevado a y for igual a x. Tá certo? Então, a gente vai definir dessa maneira. Só que lá no caso real, a gente diz que y é o logaritmo de x, porque só tem um. Mas aqui a gente diz que w é um logaritmo, porque existem infinitos, como a gente vai ver já já. Tá certo? Então, como é que a gente resolve essa equação? Como é que eu acho o w aqui? Né? Se eu conhecer o z, como é que eu acho o w? Como é que eu resolvo isso? Tá? Então, a ideia... Bom, resolvendo isso, a gente vai definir o que a gente chama de função exponencial complexa. Né? Na verdade, ela não vai ser uma função no caso estrito, mas vai ser uma função que a gente vai chamar de função multivalente, e eu vou chamar a atenção para isso já já. Então, a ideia é, como é que eu resolvo isso aqui? Para encontrar o w, que a gente vai chamar de logaritmo. Tá? Então, a ideia é você já escrever o z na forma polar, por exemplo, eu posso escrever z como r vezes e elevado a θ, e é igual a esse cara, e a gente tenta resolver, e vamos ver o que vai dar. Tá certo? Então, deixa eu fazer aqui em cima mesmo. Depois eu mostro o resultado lá embaixo. Então, vamos fazer isso. Então, seja w, um número diferente de zero, e aí eu vou escrever z como sendo r vezes e elevado a θ. Ou, se você preferir, você pode escrever assim, ó, valor absoluto de z, né, que é exatamente o r, né, vezes e elevado a i, argumento de z, que é exatamente o θ. Tá certo? Tanto faz escrever assim ou assado. Ok, e aí eu quero resolver o seguinte, z igual a elevado a w, porque eu vou chamar w de um logaritmo. Ok, então, vamos fazer isso. Quem é o meu z? Posso escrever como r vezes e elevado a i θ. Quem é o... e eu posso escrever o w assim, né? Tem a parte real, mas sua parte imaginária, certo? Então, vai ficar elevado a w, ou seja, u, mais iv. Que eu posso escrever como e elevado a u vezes e elevado a iv. Então, aqui a gente vai igualar... Como é que a gente iguala esses caras na forma polar? Bom, o que está aqui na frente da exponencial, dessa exponencial, né? Complexa. Eu igualo com esse cara, e a outra parte com a outra parte. Tá certo? De novo, esse cara eu vou igualar a esse cara eu vou igualar a esse. Tá bom? Então a gente vai ficar com o seguinte, que e elevado a u, o que eu quero achar é u e v, tá certo? R e θ são conhecidos porque o z é dado. Então e elevado a u vai ficar igual a r, e eu tenho que daqui v igual a θ. V igual a θ. Tá certo? Ora, mas esses caras, esse e elevado a u aqui é exponencial real, tá certo? Esse aqui é um número real, esse aqui é um número real. Então essa relação aqui eu sei resolver para u. U vai ser o log, aqui logaritmo real, tá certo? Log de r. Tá? Então, moral da história, o meu número w, que se escreve como u mais iv, vai ser u, que é log de r, mais i vezes v, o v é o θ, tá? Ou ainda, se você preferir, log de valor absoluto de z, né? Já que o r é o valor absoluto de z, mais i vezes o θ é o argumento de z. Tá certo? Então, é dessa maneira que a gente vai definir a função logaritmo, tá certo?
na verdade ela não é uma função, como eu falei, no estrito senso da definição. Por quê? Porque para um mesmo z, você pode ter infinitos logaritmos, né? Porque a gente sabe que o argumento de uma função, o argumento de um número complexo, ele não é um número, é um conjunto de valores, né? Tem infinitos valores associados ao argumento, tá? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Ok? Então essa vai ser a definição que a gente vai utilizar, né? A gente vai definir o log e o número complexo dessa maneira, tá? E aí a notação que eu vou utilizar é a mesma para log e o número real, tá certo? Então log de z, então w igual a log de z, vai ser definido dessa maneira. Você calcula o log, aqui é o log real, tá certo? Do módulo de z mais i vezes o seu argumento. Tranquilo? Então vai ser dessa maneira que a gente vai definir o logaritmo, tá? Então aqui coloquei como observação, perceba que isso aqui admite infinitas soluções, tá? Por quê? Pelo fato da função exponencial complexa ser periódica, tá bom? Assim como no caso de z elevado a 1 sobre n, né? Z elevado a 1 meio, tem duas soluções, né? Eu tenho uma raiz, que é raiz de r vezes e elevado a i θ sobre 2, e a outra que é menos raiz de r vezes e elevado a i θ sobre 2, né? No caso, para a função raiz quadrada. No caso, para z elevado a 1 sobre n, eu vou ter n valores aqui dentro, tá certo? Então, para o mesmo z, você tem n valores de saída. Então, isso não é uma função, né? Porque é uma função, por definição, para cada elemento do domínio, associa um e apenas um elemento do contradomínio. Então, por exemplo, a função z elevado a meio, para cada z, ela te dá dois valores como resposta, né? E a função z elevado a 1 sobre n, para cada z, ela te dá n valores diferentes, né? No caso, a função log, para cada z, ela te dá infinitos valores diferentes, né? Porque o argumento de z, né, como a gente já falou, para cada z você tem infinitos argumentos. Relembre que se z se escreve como r vezes e elevado a i θ, a gente diz que θ é um argumento de z. Ora, mas se θ é um argumento, θ mais 2π também é, né? Porque a função exponencial complexa ela é periódica com o período 2π. Mas se θ mais 2π é, θ mais 4π também é um argumento. θ mais 6π também é um argumento, e assim por diante. Existem infinitos caras dessa forma. Tá bom? Então, no estrito, na palavra mesmo, esses caras não são funções, né, na definição matemática. Mas a gente vai chamar isso de funções multivalentes mais à frente. Tá ok? Ah, tá aqui até a definição. Então, olha só. Então, a gente vai dizer que uma relação, né, que associa um número complexo a outro número complexo, ela é dita uma função multivalente se para cada cara do domínio eu associar dois ou mais caras de contradomínio. Dois ou mais. Quando a associação é para cada um, a gente chama isso de função. Função normal, função convencional. Ou função univalente, né? Se vocês quiserem chamar assim. Mas se para cada z do domínio eu associo dois ou mais valores do contradomínio, então a gente chama isso de função multivalente. Tá? Então, exemplos de funções multivalentes. Z elevado a meio, z elevado a 1 sobre n de forma geral, argumento de z. Todos esses caras são funções multivalentes. E a função log, que a gente definiu lá acima, que eu vou dar uma definição mais precisa aqui embaixo, também é uma função multivalente, né? Porque o log ela é definida em termos da função argumento de z, e argumento de z é uma função multivalente. Tá bom? Então, está aqui a definição da função log. Tá? Então, a função multivalente log de z é definida dessa maneira. Então, para você calcular o log e o número complexo, o que você precisa fazer? Você toma o logaritmo real, né, do seu módulo, tá? Que aqui é um número real, mais i vezes qualquer argumento de z. O negócio é esse, é qualquer argumento serve, entendeu? Por isso que para um mesmo z você tem infinitos logaritmos. Tá bom? Então, esse cara é chamado logaritmo complexo. Claro que quando a gente for tentar definir derivada, integral desses caras, a gente vai ter que resolver esse problema. Porque, como é que eu estou derivando quem? A gente fica com uma imprecisão. Já que esse cara tem como sair de infinitos valores, será que eu vou ter infinitas derivadas diferentes para o mesmo cara? Então, a gente não pode trabalhar com isso dessa maneira. A ideia vai ser fazer algo parecido com o que a gente fez com a função raiz quadrada, ou a função raiz enésima. É definir o cara chamado raiz quadrada principal, raiz enésima principal, argumento principal, lembra? Então, para raiz quadrada, para z elevado a meio, a gente definiu o que a gente chama de raiz quadrada principal, e a gente usa essa notação para raiz quadrada principal, né? No caso, raiz enésima, também a gente definiu a raiz enésima principal, né? Para o argumento de z, a gente definiu o que a gente chama de argumento principal. Esses caras aqui, que eu estou chamando de principal, esses são funções, porque para cada elemento do domínio só tem um do contradomínio. Então, de certa forma, a gente vai definir o que a gente vai chamar de log principal também. Tá certo? Log principal do logaritmo.
tá? Porque senão a gente não tem como definir derivada, né? Definir integral desses caras. Ok? Então, antes de fazer isso, vamos resolver um exemplozinho aqui. Então, determine a solução dessas equações exponenciais. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, o primeiro item aqui, o item A. Você tem que E elevado a W igual a I. O que é W? Ou seja, W é o logaritmo, né? Então, W vai ser o log de I. É isso que ele está pedindo para a gente calcular. Aqui, calcular o log de 1 mais I. Aqui, calcular o log de menos 2. Tá certo? Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esse número aqui na forma polar. Tá? Então, note o seguinte. Note que eu posso escrever I como sendo E elevado a IΠ sobre 2. É o tamanho dele, né? Quem é o tamanho desse cara? O módulo de I é 1, vezes quem é o argumento desse cara. E está aqui, né? Ó. Esse ângulo aqui é 90, certo? Então, E elevado a IΠ sobre 2. Agora sim. Então, para calcular o log desse cara, então, o log de I vai ser o log do módulo dele, que é 1, né? Aqui, ó. Tá. Mais I vezes o argumento desse cara aqui, o argumento de I. Mas o argumento de I é π sobre 2 mais qualquer múltiplo de π. Na verdade, qualquer múltiplo de 2π. Tá certo? Onde n é um número inteiro. Por isso que eu digo que um número complexo não tem um logaritmo, tem infinitos. Porque para cada número inteiro z, você tem uma resposta diferente aqui. Tá certo? Bom, mas a gente sabe que o log real de 1 é 0. E aí você pode escrever isso aqui mais simples. Né? Eu posso colocar um π aqui em evidência. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4n mais 1. 4n mais 1. Dividido por 2. Tudo isso vezes i vezes π. Tá? Então vezes πi. Vezes πi. Onde n é um número inteiro. Então existem infinitos logs aqui, pessoal. Então o log de i, que é o cara que satisfaz essa equação, ele tem infinitos valores. Para cada valor de n que você colocar, você tem um diferente. Por exemplo, para n igual a 0. Para n igual a 0, aqui vai ficar apenas meio, né? Então vai ficar meio de π vezes i. Então, πi sobre 2. Para n igual a 1, aqui em cima vai ficar 5. Para n igual a 2, isso aqui vai ficar 9. Para n igual a menos 1, isso aqui vai ficar menos 3. E assim por diante. Tá? Então, existem infinitos logs associados aí. Bom, mais à frente a gente vai querer trabalhar só com 1, né? Mas aí já eu defino para vocês a função logaritmo principal. Ok, agora é fazer a mesma coisa para os demais, tá? Então, item B, eu vou ter o seguinte, observe, okay. Então, primeira coisa, colocar esse número aqui, ó, 1 mais i, na forma polar. Então, vai ficar assim, 1 mais i, qual o tamanho desse cara? A raiz quadrada de 2, né? Então, vezes e elevado, quem é o argumento desse carinha? Bom, se você for desenhar ele aqui, ó, 1 e i, esse ângulo aqui é 45, né? Π sobre 4, tá bom? Então, é elevado a i, π sobre 4. Agora sim. Então, o log de 1 mais i, o log de 1 mais i, vai ser o log do módulo desse cara, que é a raiz de 2, mais i vezes o argumento de 1 mais raiz de 2, que é π sobre 4, mais qualquer múltiplo inteiro de 2π. Tá certo? Colocar assim, 2π vezes n melhor. Onde n é um número inteiro. Tranquilo? Então é só organizar isso aí. Lembre da propriedade do log número real, tá certo? Raiz de 2, mesma coisa que 2 é meio. Esse meio eu posso colocar aqui para frente. Tá certo? Então eu posso escrever esse cara assim, tá bom? Isso aí é a propriedade do log de uma função real. Então ficou o meio, log de 2. Mas aqui novamente eu posso colocar o π em evidência. Então aqui vai ficar 4 vezes 2, 8 mais 1. Então 8n mais 1 sobre 4 vezes πi, onde n é um número inteiro. Ok? Então são os logs de 1 mais i. Ok? Por fim, uma coisa que a gente não faz no caso real é calcular o log de número negativo. Não está definido, né? Mas, para o caso complexo, não tem problema nenhum, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Calcular o log de menos 2. Então, por fim, o item C. Por fim, observe que menos 2 eu posso escrever, que é o tamanho desse cara. O tamanho desse cara é 2. Quem é o argumento desse cara? Esse cara está sobre o eixo negativo aqui, né? X, vimos que menos 2, esse ângulo aqui é π, né? Então, esse cara fica elevado a π.
ou pi, tanto faz. Vou colocar i vezes pi, mais bonito. Ok, e aí como é que vai ficar o log desse carinha? Então, o log de menos 2, aqui é o log complexo, né? Vai ser igual ao log da parte real dele, ou do módulo desse cara, ou seja, log de 2, mais i que multiplica o argumento de menos 2, que é pi. Pi mais qualquer múltiplo inteiro de 2π. Tá? Então, 2πn, onde n é um número inteiro. Tá bom? Então, só simplificando novamente, né? Colocando um π aqui em evidência. Então, a gente vai ficar com log de menos 2 é igual ao log de 2 mais 2n mais 1 vezes π vezes i. Tá certo? Então, esses são todos os logaritmos do número menos 2. Coisa que a gente não tinha no caso real. No caso complexo a gente tem. Tá bom? Ok. Então, para não ficar com essa ambiguidade, né? Quando a gente for definir derivada, integral, de qual log você está falando? O log vai dar qual número aqui? Eu não sei com que log trabalhar. Porque são infinitos logs, né? Para cada número complexo você tem infinitos logs como resposta. Então, tem como eu pegar um log aí e chamar de log principal e trabalhar com ele? Tem, é uma escolha, tá certo? Vou mostrar isso para vocês já já. Antes, deixa eu mostrar aqui algumas propriedades que o log de uma função complexa satisfaz. Bom, são propriedades semelhantes ao que você tem para o caso real. Né? Por exemplo, log do produto é a soma dos logs, log do quociente é a diferença, né? Log de um número elevado a uma potência, essa potência pode ir lá para fora, né? Multiplicando o log. Então, está aqui resumidas as propriedades que a gente vai precisar. Então, por exemplo, o log do produto é igual ao log da soma, né? O log do quociente é igual à diferença dos logs, e o log de um número complexo elevado a uma potência inteira, esse cara pode vir aqui para frente, que multiplica o log desse número, tá bom? Eu vou fazer a verificação dessa, as demais se faz de forma igual, então eu deixo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos verificar que o log do produto é igual ao log da soma. Tanto faz você começar com esse lado e chegar nesse, ou você começar nesse e chegar nesse aqui, tá? Eu vou partir desse lado de cá e tentar chegar nesse lado de cá. Ok. Só chamar a atenção de algo que a gente já viu, que é o seguinte. Vale a seguinte propriedade para a função argumento. Então, argumento de Z1 vezes Z2 é igual a argumento de Z1 mais argumento de Z2. Isso a gente já viu nas aulas passadas, tá bom? Então, eu vou fazer uso disso aqui em algum momento. Tá certo? Show. Então, vamos lá. Então, primeira coisa é escrever os caras na forma polar, tá certo? Então, eu vou escrever Z1 assim, valor absoluto de Z1 vezes E elevado a I, argumento de Z1, tá bom? E a mesma coisa para Z2, escrever Z2 como valor absoluto de Z2 vezes E elevado a I, argumento de Z2. Ok? Agora eu vou calcular o log de cada um desses caras e vou somar e vamos ver o que vai dar, tá bom? Ok, então vamos lá. Então vai ficar assim, log de Z1 mais log de Z2 é igual a... Bom, log de Z1, por definição, vai ser log do valor absoluto de Z1 mais I vezes o argumento de Z1. Tá certo? De forma análoga, o log de Z2 é a mesma coisa, trocando Z1 por Z2. Mais log do valor absoluto de Z2 mais I, argumento de Z2. Ok? Pessoal, chamar a atenção que isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, tá certo? É o log real. E eu sei que o log da soma é igual ao produto dos logs, né? Professor, não é o que você está querendo mostrar aqui, não? Não, estou querendo mostrar que isso é válido para o caso complexo. Para o caso real, eu já sei que é válido, tá certo? Então, eu vou usar esse fato que eu já conheço, tá? Deixa eu botar aqui para azul. Então, vai ficar assim. Então, esses dois caras eu posso agrupar assim, ó, como log de Z1 vezes Z2, tá bom? Show. Mas, aí agora vai ficar assim, argumento de Z1 mais argumento de Z2. Mas, pelo que eu comentei com vocês há pouco, argumento da soma é igual o produto dos argumentos, né? Então, isso aqui, I vezes argumento de Z1 vezes Z2. Quem não lembra disso aqui, volta lá na aula onde a gente fala sobre representação polar, tá certo? Lá a gente faz essa verificação, tá? E chamar a atenção que isso só vale para o argumento, não vale para a função argumento principal em forma geral, tá certo? Essa propriedade de argumento do produto igual à soma dos argumentos só vale se eu estiver utilizando o argumento mesmo, não vale para o argumento principal, né? Tem um exemplo nessa mesma seção onde a gente mostra que isso não é válido, tá bom? Ok, mas aí a gente sabe que o valor absoluto de Z1 vezes Z2 é igual ao valor absoluto de Z1 vezes o valor absoluto de Z2. Né? A gente viu isso aí na primeira, acho que na segunda aula, tá? Qualquer coisa dá uma revisada lá também. Então eu vou usar esse fato aqui, tá? Então eu posso escrever esse cara como sendo log de Z1 vezes Z2, tá?
mais I vezes argumento de Z1 vezes Z2. Ora, por definição, o que está escrito aqui é exatamente o log de Z1 vezes Z2. Né? Como é que a gente calcula o log de Z1? Pensa nisso aqui como um número só, Z3. Como é que a gente calcula o log dessa coisa? É o log do seu valor absoluto, que é o que está aqui, mais I vezes o argumento do que está aqui. Está aqui também. Tá bom? Então, verificada essa primeira propriedade. Tá? A segunda, pessoal, se faz da mesma maneira. Da mesma maneira, tá certo? É só você pensar que o quociente Z1 sobre Z2 é a mesma coisa que Z1 vezes 1 sobre Z2. E aí você usa essa que a gente acabou de verificar aqui, ó, tá? Do produto. Tá bom? E se você quiser, você pode escrever 1 sobre Z2. Lembra? Vai ficar Z2 conjugado, múltiplo conjugado de cima e embaixo. E embaixo fica o módulo de Z2 ao quadrado. Tá? Ok. As demais eu deixo como exemplo para vocês verificarem. A última aqui é reaplicação da primeira, né? Se n for um número positivo, Z1 elevado a n são produtos de Z1. Z1 vezes Z1, lá, 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 n vezes, né? Basta você aplicar essa propriedade n vezes. Tá certo? Se você aplicar n vezes, você vai ter n vezes o log desse cara, que é o que está aqui. Se for negativo, se n for negativo, você cai nesse caso de baixo. Tá certo? É só aplicar essa propriedade. Ok, fica como exercício para vocês. Ok, então como eu chamei a atenção anteriormente, assim como no caso de z elevado a n, né, eu tenho que, para eu trabalhar com uma função, porque como eu falei, z elevado a 1 sobre n não é uma função no caso, na definição estrito sensu, né, ela é uma função multivalente, né, a gente veio desse nome para poder chamar esse cara de função. Então isso aqui é uma função multivalente, né, multivalente. De onde é que vem isso, né, professor? Antes de eu continuar aqui, deixa eu chamar a atenção aqui. De onde é que vem essa ideia, né, de função multivalente? Então, deixa eu exemplificar com o caso z ao quadrado. Tá? Então, suponha que você tenha a função f de z igual a z elevado a meio. Tá? Então, deixa eu fazer aqui duas cópias do plano complexo. Uma cópia aqui do plano complexo. Deixa assim, depois eu coloco os desenhos. Aqui y, aqui x. E aqui outra cópia do plano complexo. U e v. Então, a ideia é que pega um ponto qualquer aqui no plano, no domínio. Pega esse z aqui, tá certo? Eu posso representar esse z em coordenadas polares, tem um r e tem um θ dele. Então, eu posso escrever esse z como sendo r e θ da vida. Né? E aí, se você pensar numa função, né, uma transformação que leva alguém desse plano complexo, né, do plano z para o plano w, quando você calcular o f desse cara, você vai ter outro cara, por exemplo, aqui. Tá certo? Aqui é o f daquele cara. Tá certo? Ou o f de rθ. Coloca assim, f de rθ. Tá certo? Show. O que acontece com a função z elevado a meio, e acontece com z elevado a 1 sobre n, e acontece com a função argumento de z, e vai acontecer com a função log, é o seguinte. Olha só. Se você estiver nesse ponto aqui e andar 2π, ou seja, 360 graus, você não muda nada, né? Então, eu posso tanto simbolizar esse ponto como r mais θ, como sendo r e θ mais 2π. Eu estou no mesmo ponto. São nomes diferentes para o mesmo ponto, vocês concordam? Ok. Então, é de se esperar que a minha função, quando eu calculado nesse z, escrita dessa forma, ou nesse z, no mesmo z, só que escrita dessa maneira, era de se esperar que eu tivesse o mesmo resultado. Porém, isso não acontece, por exemplo, com z elevado a meio. Porque como é que a gente calcula a raiz quadrada do número complexo? Eu calculo a raiz quadrada do seu tamanho e o seu argumento é dividido por 2. Tá certo? Então, aqui esse f de z, eu posso pensar como a f de rθ, tá certo? Então, f de rθ para mim vai ser raiz de r vezes e elevado a θ. Então, se a função raiz quadrada fosse uma função no termo, né, de forma convencional, como a gente chama, então, se eu saísse desse z, desse uma volta e voltasse para o mesmo ponto, o valor da função não teria que mudar, não. Muda se eu for ao longo dessa curva, mas voltei para o ponto inicial, ela tem que voltar para cá. Que é o que não acontece com essa função, pessoal, porque ela não é uma função. Porque olha só o que acontece. Calcula aí o f de r e θ mais 2π. O que vai dar? Bom, o r não mudou nada. O que mudou foi o ângulo, né? Então, isso aí que multiplica θ mais 2π. E aí você vai dividir isso por 2, certo? Então, vai ficar θ sobre 2, já vou colocar aqui. E o outro vai ficar 2π sobre 2, vai ficar π, certo? Então, ficou e elevado a i θ sobre 2 vezes e elevado a i π. Tá certo?
tinha o i, que multiplicava o 2π sobre 2, né? Cancelei esse com esse, ficou só πi, tá certo? Que tá aqui. Só que e elevado a π é menos 1. Isso aqui é menos 1. Então, quando você sai desse ponto, dá uma volta completa e volta para ele, em tese, você esperava que o valor da função não mudasse, já que você voltou para o mesmo ponto. Só que o que acontece? Mudou o valor. O resultado foi menos raiz de r vezes e elevado a i, θ sobre 2. Tá certo? Por isso que a gente diz que a função z elevado a meio é uma função multivalente. Porque o mesmo ponto tem duas imagens diferentes. Você tem essa e você tem essa outra. Tá? O mesmo ocorre com a função argumento. O mesmo ocorre com a função z elevado a 1 sobre n. Então, esses caras não são funções. Então, para que a gente possa trabalhar isso como uma função, eu tenho que decidir aqui, de forma arbitrária, eu tenho que escolher. Eu quero que o f desse z seja esse cara, ou eu quero que o f desse z seja esse cara. Na verdade, ele estaria aqui, tá certo? A função raiz quadrada. Então, eu vou arbitrariar. Eu vou escolher esse cara ou esse. Eu vou ficar com esse. E quando eu faço isso, a gente chama esse resultado aqui de de raiz quadrada principal. Tanto que a gente usa essa simbologia. Tá certo? Eu dou um nome para ele porque agora é um objeto único. Essas duas possíveis escolhas para a função raiz quadrada são chamadas de dois ramos. Eu tenho esse ramo da função raiz quadrada e tenho esse outro ramo dessa função raiz quadrada. O que eu fiz foi escolher de forma arbitrária esse ramo aqui. Tá? Vou falar sobre ramo mais abaixo. Tá certo? Então a gente vai fazer algo parecido para a função log. Eu vou definir ela, eu vou escolher dentre as infinitos logaritmos que um número tem, eu vou escolher um específico e vou chamar aquele de log principal. Então, como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu fiz para a função 1 sobre n. Z elevado a 1 sobre n. Lembra como é que a gente definiu esse cara? A gente definiu esse cara como sendo... Você calcula a raiz enésima, né, da parte do módulo desse cara. E você vai ter e elevado a i, qualquer argumento, mais 2π, um múltiplo 2π, dividido por n, onde esse cara ele vai de 0 até n menos 1. Né? Então... Foi dessa forma que a gente definiu z elevado a 1 sobre n. Mas a gente definiu a função raiz enésima principal como sendo aquela obtida quando eu trocava aqui o argumento pelo argumento principal, né? E eu escolhi aqui o caso k igual a 0. Então, quando a gente faz essa identificação na função z elevado a meio, na função z elevado a n, a gente define a função raiz enésima principal. Então, aqui eu vou fazer algo parecido. Na definição da função log, log de z é log do valor absoluto mais i vezes argumento de z, certo? Então, eu vou escolher esse argumento aqui como sendo o argumento principal, que é aquele cara que, para a gente, está entre menos π e π. Ah, mas eu poderia ter escolhido, professor, um cara no intervalo de 0 a 2π? Poderia. Aí já seria um outro logaritmo, tá certo? Ah, eu poderia escolher, sei lá, o cara no intervalo 2π até 4π? Poderia, já teria outro logaritmo. Então, cada escolha dessa, pessoal, corresponde ao que a gente chama um ramo diferente para a função logaritmo, tá certo? Então, eu vou escolher esse ramo que acontece, que é aquele onde o θ varia no intervalo de menos π até π, incluso, tá certo? Que é o que a gente chama de log principal, tá bom? Então, o log principal, o valor principal do logaritmo complexo vai ser definido dessa maneira, quando eu tomo o argumento principal, e para simbolizar que eu estou trabalhando com esse cara, eu vou usar a letra maiúscula aqui, o L, tá certo? Então, quando eu escrever assim log, eu estou falando da função multivalente. Quando eu escrever log assim, eu estou falando da função univalente ou da função mesmo, tá certo? Log de z. E aí, para esse cara, assim, a gente vai mostrar como é que calcula a derivada, para esse cara a gente vai definir integral, para esse cara, tá certo? Show! Então, vamos fazer um exemplo, vamos calcular, agora sim, o log principal desses carinhas, tá certo? O log principal de 1 mais i e menos 2. A gente já fez isso para o caso da função log, né? A função multivalente log. O que eu quero fazer agora é nesse caso aqui. Tá? Mas aí é só aproveitar o resultado, né? Por exemplo, lá do exemplo 4.1.6, a gente viu que o log de i, se não me engano, deixa eu ir lá em cima, né? Para não ter que fazer tudo de novo. Então, o log de i, devo ser, acho que eu fui demais. Aqui. O log de i, ó, deu esse carinha aqui, ó. Vocês não estão vendo, não. Deixa eu marcar aqui. Deu esse carinha. Tá certo? Então, 4n mais 1 sobre 2, π vezes i. Então, só aproveitar esse resultado lá embaixo. Então,
4n mais 1 sobre 2 πi com n inteiro, né? Agora eu quero o log principal. Então, o log principal corresponde a pegar... Veja, aqui é só o argumento, né? Porque o outro era log de 1 e log de 1 era 0. Então, eu tenho que pegar aqui o argumento principal. Bom, e o argumento principal aqui a gente obtém fazendo n igual a 0. Né? Porque se você fizer n igual a 0, você vai conseguir um ângulo, que nesse caso é π sobre 2, que sim está no intervalo de menos π até π. Tá bom? Show. Então, fazendo n igual a 0, então a gente tem o log principal de i, é π sobre 2 vezes i. Ou πi sobre 2. Tá bom? Ou ip sobre 2, tanto faz. Então, esse é o log principal de i. Para 1 mais i, lá em cima a gente viu que o log de 1 mais i, se não me engano, dava 1 meio de log de 2, mais... Agora tem que olhar lá o resto. Eu acho que era 8n mais 1 sobre 2. Deixa eu ver... Isso, 8n mais 1 sobre 4, que multiplica π. 8n mais 1 sobre 4 vezes π. 8n mais 1 sobre 4 vezes π, onde n é o número inteiro. Aqui é a mesma coisa. Para que eu fique com o argumento principal, basta que eu faça o n igual a 0. Então, se eu fizer n igual a 0, vai dar 1/4, tá certo? Então, 1/4 de πi. Então, o log principal de 1 mais i vai ficar 1 meio do log de 2, que é o que já tinha, mais, para n igual a 0, você vai ter π e π sobre 4. E π sobre 4. Tá, e por fim, o log principal. A gente viu que o log de menos 2 era o log de 2, se não me engano, mais... Acho que era 2n mais 1, que multiplica πi para n inteiro. Deixa eu dar uma olhadinha lá para ver se foi isso mesmo. Dois n mais 1 πi, exatamente. Ok. Então, o log principal aqui, o log principal de menos 2, novamente vai ser obtido fazendo n igual a 0. Porque se n igual a 0, eu vou ficar 1 vezes π, que é π. E π está dentro do intervalo menos π a π. Tá bom? Então, eu estou no intervalo correto. Então, isso aqui fica log de 2 mais π. Tranquilo? Então, é dessa maneira que a gente calcula o log principal. Bom, gostaria muito que a função log fosse o inverso da função exponencial. Se isso for verdade, então e elevado a log de z tem que ser z, e log de e elevado a z tem que ser z também. Então, uma função é inversa da outra se essas composições aqui sempre dá o argumento. Tá? Então, vamos checar se esse é o caso. Vocês vão ver que não, pessoal. Mas que há como salvar isso aqui. Se em vez de a gente trabalhar com o log, a gente trabalhar com o log principal, e se a gente restringir o domínio da função exponencial para aquela faixa especial que eu falei para vocês, que é a faixa fundamental. Tá certo? Nessa condição, aí sim, o nosso log principal vai ser a inversa da função exponencial. Tá? Então, vamos checar isso. Então, esse caso aqui, a verificação vai dar certo. O problema vai estar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, para calcular esse carinha, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever z assim. E argumento de z na forma polar. Tá? E aí vamos calcular o log desse cara. Então, o log de z... Vamos fazer o log primeiro, depois eu calculo o exponencial. Então, o log de z vai ficar log do valor absoluto, mais i vezes o argumento de z. Não é isso? E agora, elevado a isso, e elevado a log de z vai ser e elevado a isso. Então, e elevado a log de z é mais i argumento de z. Certo? E aqui, esse número é um número real. Bom, eu posso usar agora a definição do exponencial. Isso é elevado a log. É a parte real vezes e elevado a i argumento de z. Tá bom? Mas a gente sabe... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Esse cara aqui... Isso aqui é um número real, tá certo? Então, é exponencial real e o log real, uma é inverso da outra. Então, vai cair o z. Então, esse aqui vai ficar escrito como valor absoluto de z. Vezes e elevado a i argumento de z. Ora, mas isso é exatamente o meu z, né? Aqui em cima. Tá certo? Show de bola. Então, o primeiro lado, bem tranquilo. Primeira parte, bem tranquilo. Então, isso independe se eu estou falando do log principal ou se eu estou falando da função multivalente log. É elevado a log de z, tanto funciona para o log como funciona para o log principal, tá certo? Já que o log principal é um caso particular, é um valor particular
né, da função multivalente log. Tá certo? Então isso aqui é sempre verdadeiro. É elevado a log de z, independentemente se eu estou falando do log multivalente ou do log principal. Tá bom? Show. Então deixa esse resultado aqui. E agora vamos ver a outra parte, que seria o seguinte. Log de e elevado a z. Então, note ainda. Deixa eu colocar aqui embaixo. Note o seguinte. Então vamos lá. Vamos calcular aquele carinho. Mudar de cor. Então eu tenho log de e elevado a z. Então, e elevado a z, eu posso escrever como sendo e elevado a x mais y, né? Tá? Ou e elevado a x vezes e elevado a y. Tá? E aí vamos calcular o log desse cara. Nota o seguinte, uma outra maneira de fazer isso aqui, como a gente tinha feito lá em cima, é o seguinte. Eu posso escrever isso como sendo o valor de o módulo desse cara, vezes e elevado a i, vezes o argumento de e elevado a z. Vamos fazer assim, que é mais condensado. Tá certo? Lembrando que o valor absoluto de e elevado a z é e elevado a x, e que o argumento, um argumento de e elevado a z, é y mais qualquer múltiplo inteiro de π. Tá certo? Show. Então vamos tomar o log disso agora. Vamos lá. Então vai ficar assim. O log multivalente, né? Então log de e elevado a z. Então por definição vai ser o log desse cara, log real, né? Log de e elevado a z, mais i vezes o argumento de e elevado a z. Tá bom? Agora eu vou só destrinchar essas expressões utilizando essa informação que está aqui em cima. Tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte. Vai ficar log de e elevado a x mais i vezes y mais 2nπ, onde n pode ser qualquer inteiro. Mas aqui eu tenho a função log real, exponencial log real, uma inversa da outra, né? Uma inversa do outro. Então, eu vou ficar só com o x. Então, isso vai ficar com x mais... Aqui eu tenho y mais 2nπi, onde n é um número inteiro. Isso aqui é meu próprio z, né? Então, moral da história, assim, ficamos com o seguinte. Log de e elevado a z é igual a z, né? Porque esse aqui é meu z, né? X mais y. Só que olha só, mais alguma coisa, mais 2πi n, onde n é o número inteiro. Ok? Então, o log de z, log de e elevado a z não foi igual a z. Tem esse outro penduricalho aqui. Tá certo? Então, infelizmente, o log, do jeito que foi definido, e a função exponencial, do jeito que foi definida, não são inversas uma da outra. A não ser que eu faça o que eu falei para vocês. Eu restrinja o domínio da função exponencial. Então, se eu restringir o domínio de e elevado a z para aquela faixa principal, que é a faixa onde o x varia de menos infinito a infinito, e o y está no intervalo de menos π a π, se o y está no intervalo de menos π a π, pessoal, como o argumento de e elevado a z é o próprio y, e como o y está nesse intervalo, então, nesse caso, o argumento vai ser igual ao argumento principal, né? Porque estou nesse intervalo, tudo bem? Então, com essa identificação, isso corresponde a fazer n igual a zero aqui. Se eu não tiver esse termo, pessoal, agora sim, log de e elevado a z vai ser igual a z. Claro, se eu estou com o argumento do log como sendo o argumento principal, esse cara vai receber um nome diferente, a gente chama esse de log principal, tá? Então, o log principal de e elevado a z, esse sim é igual a e elevado a z, com a seguinte ressalva, desde que você reduza o domínio, ou restrinja o domínio da exponencial para a faixa principal, para a sua faixa principal. Tá certo? É a observação que está aqui embaixo. Ó, tá? A gente sabe que log e elevado a log de z é igual a z para qualquer log, seja ele log principal ou não. Tá? E agora, se eu restringir o y naquela faixa principal, aí sim, agora eu vou ter que o log principal de e elevado a z, para a exponencial definida naquela faixa principal, vai ser o próprio z. Tá certo? Então, agora sim, log de z é a inversa de e elevado a z. E aí vale aquela propriedade que eu mostrei no início da aula, que é o seguinte, que e elevado a z transforma retas assim em círculos assim, e retas assim em raios que emanam da origem, né?
Portanto, o log principal vai fazer o contrário. Ele vai levar essas retas nessas retas horizontais e esse círculo nessas retas verticais. Tá certo? Essa compilação de informação eu deixo no final da aula, tá bom? Ok. Agora aqui temos um pequeno problema, que é o seguinte: a função log agora ela é inversa da exponencial. A função exponencial ela é uma função contínua, a função diferenciável é bonita demais, ela é uma função inteira, tem derivada de todas as ordens, bom, e todas as ordens a gente vai mostrar mais à frente, mas sendo analítica mais à frente vocês vão ver que ser analítica implica que ela tem derivada de todas as ordens. Mas o problema é que a função log principal ela tem uma descontinuidade, que é o seguinte: a função log principal ela foi definida em termos da função argumento, né? A função log principal ela foi definida assim: é log o valor absoluto de z mais i vezes o argumento principal de z. Só que a função argumento principal ela é uma função descontínua, porque olha só, por mais que você esteja pegando o argumento principal, tá certo? A gente já viu isso nas aulas passadas. Porque olha só, o que acontece se eu me aproximar do eixo real x negativo ao longo desse arco e ao longo desse arco? O que acontece com a função argumento principal? Ora, à medida que eu me aproximo daqui, esse ângulo aqui é π, né? E à medida que eu me aproximo para cá, esse ângulo é menos π. Tá? Então, à medida que eu me aproximo de um ponto sobre o eixo x negativo, a função argumento de z quer ir para π, mas por outro caminho ela quer ir para menos π. Então, essa função ela não é contínua. Não é contínua onde? Sobre qualquer ponto ao longo do eixo x negativo. E a origem também, tá certo? Então, como a função argumento principal não é contínua, ou é descontínua ao longo desse segmento de reta em vermelho que eu estou mostrando para vocês aqui, termina que a função log também padece do mesmo problema, porque ela tem a função argumento em sua constituição. Tá? Então, a ideia é, para que a gente possa tornar a função argumento e, portanto, a função log contínua, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cortar esse ramo, cortar esse segmento de reta aí, infinito, né, o eixo x negativo. Na verdade, esse intervalo aqui, a gente vai cortar do domínio. Então, para a gente, o nosso domínio vai ser o conjunto dos números complexos menos esse cara. Então, se eu fizer isso, agora a função argumento principal se torna contínua, a gente não vai ter mais esse problema, e, portanto, também a função log também não vai ter esse problema. Pessoal, essa curva que a gente está fazendo esse recorte de forma a tornar a função log e, portanto, também a função argumento ou vice-versa contínuas, esse tipo de corte é chamado de corte de ramo, tá certo? Fazer isso é escolher um dos possíveis ramos que a função log tem. Lembra que eu conversei com vocês mais à frente, mais acima, sobre os ramos, por exemplo, da função raiz quadrada? É a mesma coisa. Se eu escolher retirar esse cara aqui, eu estou escolhendo um ramo. Na verdade, eu escolhi um ramo quando eu escolhi a função log principal. E quando eu corto esse ramo, eu faço com que essa função agora seja contínua. Tá certo? Então a gente vai fazer isso. Ó, tá aqui o que eu tinha falado para vocês. À medida que eu me aproximo de argumento por aqui, da função argumento z por esse caminho, a função se aproxima de π. Por aqui por baixo se aproxima de menos π. Então eu tenho que retirar esse carinha. Tá certo? Então esse cara, esse segmento de reta que eu estou cortando, é chamado corte de ramo. Não precisa ser uma reta, poderia ser uma curva, tá certo? Tá bom? E esse ponto aqui ele é um ponto especial, pessoal. Ele é chamado de ponto de ramo, porque ele tem a seguinte característica. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um exemplo aqui, rapidão. Então, vamos fazer o seguinte: eu pego uma curva qualquer que circula a origem, e eu vou... Pode ser um círculo para ficar mais fácil, pronto. Tá? E aí vamos fazer o seguinte, vamos ver o que acontece com esse ponto aqui. Ó. Esse ponto z, ele tem coordenadas rθ, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou calcular o log dele, e depois vou dar uma volta e voltar para o mesmo ponto, e vou calcular o log dele de novo. A gente já viu que o log padece de um problema, né? Quando a gente faz isso, o valor da função aumenta, né? Olha só, quando eu faço log de z, vou chamar esse cara aqui, tanto posso escrever ele como z mais θ, como rθ, como r mais θ mais 2π, certo? Então, se eu calcular o log desse cara aqui, o resultado vai ser o log de z, vai ser o log de r, mais i vezes θ, né, que é o argumento. Se eu voltar para o mesmo ponto, eu vou escrever ele diferente, pessoal. Deixa eu escrever ele assim. Log de rθ, tá? Que é o mesmo z que está lá. Então, se eu for para o mesmo z, só que se eu fizer isso, ó, r mais θ mais 2π, o r não mudou nada.
Agora o θ mudou, foi θ mais 2π, então isso foi θ mais 2πi. Então, você tem o log que você tinha antes, só que a função mudou de sinal. Perdão, a função mudou de valor. Então, isso só acontece porque eu estou pegando uma curva fechada que contém esse ponto. Ah, professor, se eu pegar outra curva aqui e fizer a mesma coisa, não vai ter o mesmo comportamento, não? Não vai ter não, pessoal. Porque, por exemplo, ó, pega esse ponto aqui, digamos que novamente ele tem um certo R e um certo θ0, tá certo? Vou chamar θ0 esse ângulo aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Perceba que quando você dá uma volta completa e volta para esse ponto, o θ, antes ele tem um ângulo θ0. Claro, esse ângulo vai aumentando, mas no final você volta para θ0 de novo. Tá certo? Ou seja, quando você fizer isso, no final você vai ter θ0, você vai estar no final θ0 e θ0. Então, por exemplo, se eu estiver dando uma volta em torno desse ponto, esse ponto aqui não padece do mesmo problema que esse. Tá? O único ponto que padece aqui, desse problema, é esse carinha. Na verdade, o ponto no infinito também padece do mesmo problema. Tá? É possível mostrar isso. Tá? Então, esse ponto que tem essa característica de você dar uma volta completa em torno dele, a função muda de valor, esse ponto é chamado de ponto de ramo. Tá? E aí, como eu falei, é possível mostrar que o infinito também é um ponto de ramo. O infinito ele está em qualquer canto, certo? Lá no infinito, certo? Então, qualquer curva que ligue esse ponto de ramo ao outro ponto de ramo, que nesse caso é infinito, é chamado de um corte de ramo. Por exemplo, eu posso pensar que o infinito eu posso chegar no infinito se eu andar ao longo dessa reta, tá certo? Até lá no final. Então, esse segmento de reta que liga esse cara até o ponto lá no infinito, se eu retirar esse segmento de reta é chamado de corte de ramo. E se eu retirar esse cara, a função que antes tinha essa descontinuidade, agora não padece mais desse problema. Tá certo? Que é o que a gente define aqui. Então, a gente chama de um ramo de uma função multivalente. Uma outra função é f de z. Tá? Sempre que eu for falar, eu estou usando sempre essa notação. Quando eu tenho uma função multivalente, eu uso a letra minúscula. Por exemplo, argumento de z, né? Z elevado a meio, log de z. Sempre que eu estou falando da função multivalente, eu estou usando letra minúscula. Quando eu quero falar do seu ramo, né, que é a outra função, ó, um ramo é uma outra função f de z, né, contínua, que para cada z associa um dos valores que a f de z tem. Né? Por exemplo, a função z elevado a meio. Eu tenho dois ramos, eu tenho a raiz quadrada de z e tenho menos a raiz quadrada de z. Tá certo? Esse aqui é um ramo, por quê? Porque é uma função univalente, né? Uma função, no caso estrito, que toma, para cada valor de z, toma um dos valores que z elevado a meio tem. Por exemplo, essa, porque tem dois, poderia ser essa. Tá? Então, estou definindo o ramo como sendo isso, tá certo? Sendo uma das possíveis escolhas da função, né, dos possíveis valores da função, de forma que essa nova função ela é univalente, ou seja, ela é uma função mesmo, no caso estrito da palavra, e ela é contínua. Tá certo? E ela é contínua. Como é o caso, por exemplo, como eu falei para vocês, da função raiz quadrada de z. A gente já viu que a raiz quadrada de z, se eu não... A gente mostrou que a função raiz quadrada de z ela é descontínua para qualquer ponto ao longo do eixo x negativo. Então, se eu tirar esse x aqui, da mesma forma que eu tirei lá em cima, eu mostrei para vocês, se eu cortar esse cara, então agora a função raiz quadrada de z, definida nesse novo conjunto, que conjunto? É o conjunto dos números complexos, menos esse intervalo, menos infinito até zero, agora essa função ela é contínua. Tá? E essa função contínua que tem um dos valores retorna um dos valores de z elevado a meio, a gente chama isso aqui de um dos ramos da função raiz quadrada. Tá certo? Então, eu cortei dessa forma, mas esse corte poderia ser assim, esse corte poderia ser assim, esse corte poderia ser assim, esse corte poderia ser assim. Esse corte aqui a gente chama, da origem que a gente chama de ramo principal. Mas a maneira de cortar, tanto faz. Cada problema pode ter uma maneira mais interessante da gente fazer esse corte. Mas, por definição ou por padrão, eu estou usando sempre esse corte aqui, quando possível. Tá certo? Eu vou retirar esse segmento de reta aqui. Tá certo? E com isso a gente define, no caso, o ramo principal da função raiz quadrada. E aí se eu fizer a mesma coisa para a função log, para um log principal, e aí se eu fizer a mesma coisa para o log, a gente vai ter o ramo principal da função logaritmo, tá certo? Então o ramo principal da função log vai ser a função univalente log, onde eu vou deletar exatamente aquele pedaço, tá certo? O segmento menos infinito até zero. Então, eu vou deletar isso aqui do domínio da função. Tá certo? Fazendo isso agora, eu fico com um dos ramos da função log, onde a função é contínua. Uma outra maneira de representar aquela região é isso aqui, tá certo?
porque o z não pode ser zero, ou seja, eu não posso estar sobre o ponto de ramo, que é z igual a zero. Então, para dizer isso, basta dizer que o valor absoluto de z é maior que zero, né? Porque ou z é zero, ou o valor absoluto de z é maior que zero ou igual a zero. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que não tenho mais sua origem. E aí eu permito apenas que os argumentos da função variem entre menos π a π aberto. Ó. Não está incluindo π, ou seja, eu não consigo mais chegar aqui, eu não consigo ficar aqui em cima, tá certo? É justamente isso que a gente está fazendo. Tá bom? E aí, para a gente terminar a aula de hoje, ele pede para você verificar que sobre o ramo principal, a função logaritmo ela é analítica. E aí, com isso, a gente vai ser capaz de calcular a sua derivada. Tá certo? Gostaria muito eu que a derivada de log de z, né, ddz disso, fosse igual a 1 sobre z, como é no caso real. Tá? E aí a gente vai ver que sim. Tá? Se eu retirar se eu fizer aquele corte de ramo, né? Aí sim, vocês vão ver que essa função ela é analítica, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, portanto diferenciável, e aí vocês vão ver que a derivada dela é numericamente igual a 1 sobre z, que é igual no caso real. Tá bom? Então vamos lá, para terminar a aula. Então a primeira coisa é verificar se a função ela é analítica. Se ela for analítica, aí para calcular a derivada é bem fácil. Né? Então, para verificar se ela é analítica, eu tenho que verificar se a parte real e a parte imaginária da função tem derivadas parciais contínuas de primeira ordem e se satisfaz a equação de Cauchy-Riemann. Tá? Só que eu vou fazer tudo na forma polar. Então, as equações de Cauchy-Riemann na forma polar ficam o seguinte. Bom, eu vou escrever tudo em função de r θ, tá? Então, W, eu vou escrever como U como dependente de rθ, mais V dependente de rθ. Então, eu tenho que checar o seguinte. Eu calcular a derivada de U em relação a R, tenho que calcular a derivada de V em relação a θ, tenho que calcular a derivada de U em relação, de Y em relação a R, e calcular a derivada, Y não, V, né? E calcular a derivada de U em relação a θ. Então, a primeira coisa é calcular essas derivadas e ver se elas são contínuas. E depois verificar se existe essa igualdade aqui, ó. Tá? Que são as equações de Cauchy-Riemann, só que na forma polar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente já viu que o logaritmo na forma polar se escreve assim, né? Então, o log principal na forma polar é log de R mais iθ, onde θ, nesse caso, está nesse intervalo aqui, tá certo? Não é mais fechado aqui, não. Tá? Eu estou com o ramo principal da função log. Tá bom? E aí, vamos lá. Vamos calcular agora as derivadas que a gente precisa. Então, vamos primeiro calcular a derivada de U em relação a R. Bom, U é esse cara, né? O log de R, a parte... Deixa eu mudar aqui de caneta. Pronto. Deixa eu mudar aqui para... Deixa eu vermelho mesmo. Então, tá aqui o U, que é log de R. Então, a derivada desse cara em relação a R vai dar 1 sobre R, não é isso? Que é contínuo, porque a gente está assumindo que z é diferente de zero. Então, como z é diferente de zero, R é diferente de zero, tá bom? Então, sem problema nenhum. E agora vamos calcular a derivada de V em relação a θ. Então, V é igual ao próprio θ, essa derivada V em relação a θ dá 1. A função constante é contínua, então, por enquanto, show de bola. Todas as duas são contínuas. Agora eu vou derivar U em relação a θ. Ora, mas U não depende de θ, então a derivada é zero, que é uma função contínua. Né? E para terminar, a derivada de V em relação a R, mas V não depende de R, né? V é igual a θ, tá bom? Então, zero também são funções contínuas. Então, todas elas são contínuas. Aí, será que elas satisfazem a equação de Cauchy-Riemann? Vamos checar agora. Será que du dr é igual a 1 sobre R vezes dv dθ? Né? Porque du dr deu 1 sobre R. Se eu colocar 1 sobre R e multiplicar por 1, dá 1 sobre R. Né? Então, sim. E a outra é, será que du dθ é menos 1 sobre R dv dθ? Sim, né? Porque ambos são zero, tá certo? Então, zero é igual a zero. Então, sim, as funções satisfazem as equações de Cauchy-Riemann e essas derivadas parciais são contínuas, logo, a função é analítica naquela região, tá certo? Logo, log de z é analítica. E como ela é analítica, eu posso calcular sua derivada da seguinte maneira. Né? Posso usar novamente as equações de Cauchy-Riemann e calcular a derivada em relação a z da seguinte maneira. E elevado a menos iθ, acho que essa foi a penúltima aula da seção 3, depois vocês dão uma olhada lá se vocês não lembram, que multiplica a derivada de U em relação a R mais I, a derivada de V em relação a R. Tá certo? A gente pode calcular a derivada dessa forma.
Então isso vai ficar e elevado a menos iθ. A derivada de u em relação a r a gente já calculou. Está aqui em cima. É 1 sobre r. Então isso fica 1 sobre r. A derivada de v em relação a r. A derivada de v em relação a r é 0. Então não preciso colocar. Então ficou e elevado a menos iθ. E elevado a menos iθ. Dividido por r. Eu posso colocar esse cara para baixo. Então ficou 1 sobre e elevado a r vezes iθ. Certo? Assim, ó. Oh, mas isso é z, né? É o meu z. Né? Lá do início, ó. Escreva z dessa forma, né? Se você escrever z na forma polar, z como sendo r vezes e elevado a iθ, aquilo é o próprio z. Tá bom? Então, moral da história. Deixa eu apagar aqui, que esqueci de apagar. Então, moral da história. Esse ramo principal da função logaritmo, a derivada do ramo principal da função logaritmo, é exatamente o que deveria ser. 1 sobre z. Tá certo? Então, quando a gente for trabalhar com integral do log, a gente tem que também saber qual o ramo que a gente está trabalhando, né? Então, a gente vai tentar sempre explicitar isso para poder, por exemplo, calcular a derivada, como a gente fez agora, e calcular a integral. Então, só para resumir aqui as propriedades que a função logaritmo satisfaz, como uma transformação, lembra, a exponencial, deixa eu mostrar lá em cima, né? Melhor que já está feito. A função exponencial converte retas em círculos ou circunferências e outros tipos de retas em outros tipos de retas também. Então, vamos só relembrar isso aqui rapidamente, que é o que eu coloquei lá embaixo. Onde você está aqui. Então, a gente viu que, como está desenhado aqui, representado, a função exponencial, ela leva essas retas em vermelho nessas retas em vermelho, ou seja, as retas y igual a constante. Vou até colocar na mesma cor. Então, y igual a constante são mapeadas pela exponencial nessas retas aqui, que a gente pode escrever como v igual a tangente dessa constante u, né? E essas retas verticais, que são x igual a k, são levadas nessas circunferências u ao quadrado mais v ao quadrado igual a elevado a k ao quadrado. Né? Então, a função log faz o contrário. A função log, primeiro, ela vai mapear todo o plano complexo menos a origem na faixa principal, né? Que a gente já viu, que é aquela faixa onde o y varia de menos π até π incluso e o x varia de menos infinito até infinito. Ela vai levar, então, vai devolver, né, esses raios que emanam da origem nesses segmentos de reta, né, paralelos ao eixo x, e essas circunferências de um raio dado, ela vai levar nessas retas verticais. Tá bom? Então ela tem que desfazer o que a exponencial fez. E é isso que está resumido para vocês aqui no final. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou descer mais um pouquinho. Então é isso que encontra-se resumido aqui. Ó. Então, propriedades da transformação exponencial complexa. Então, o log de z faz o quê? Ele mapeia o plano complexo perfurado, né? Que é todo C menos a origem, na faixa principal, né? É aquela onde... Lá a gente estava usando xy, mas como a gente está saindo agora do x do plano xy para o plano v, eu estou vendo log dessa forma, tá certo? Então está mudando só as letrinhas. Então eu estou pensando log assim. Tá? Então está levando daqui para cá, tá bom? Então ela vai mapear todo esse plano aqui, menos a origem, na faixa principal aqui, tá? Está descrito aqui. De forma análoga, ela está mapeando todas as z igual a constante são circunferências, né? Em segmentos de reta, né? Se esse cara aqui for 1, perdão, se esse cara aqui for, sei lá, 4, então ele está levando em u igual a log de 4. Log de 4 é um número, certo? Então, u igual ao log de um número, que é o outro número, e para o v variando de menos infinito a infinito, você tem retas assim, tá certo? E, por fim, ela mapeia esse segmento aqui, ó, argumento de z igual a θ, que são raios, né? Cada variando θ você tem raios diferentes. Então, vai levar esses raios que mandam na origem no segmento de reta horizontal v igual a θ. Perdão, horizontal. Ok? Então, é o inverso do que a gente mostrou inicialmente. Bom, eu acho que tem mais um exemplo aqui para a gente terminar. Ele pede para a gente calcular a derivada da função log de z mais 1. Bom,
Em tese, o que a gente gostaria de fazer é o seguinte, d de z, de ln de z mais 1, então seria usar a regra da cadeia, né? Se a função for diferenciável, se as duas funções forem diferenciáveis, quais duas funções? Eu tenho uma função aqui dentro, né, z mais 1, e tenho uma função aqui fora, ln de z. Então, se as duas funções forem diferenciáveis, o resultado é simples. É a derivada da de fora, a derivada do log é 1 sobre o argumento, vezes a derivada de dentro, só que a derivada de z mais 1 é 1. Então, em tese, o resultado tem que ser esse. Mas o resultado só vai ser esse se você tiver calculando essa derivada em um domínio apropriado. Então, é importante a gente saber onde é que eu posso calcular essa derivada para que essa derivada tenha esse valor que eu acabei de mostrar. Tá certo? Então, primeira coisa, perceba o seguinte. Perceba que essa função ln de z, deixa eu ajeitar aqui, ln de z mais 1, eu posso pensar como sendo a composição de duas funções. Eu posso pensar como sendo a composição, vou colocar assim, f de g de z, onde f de w vai ser a função ln de w e g de z vai ser a função z mais 1. Né? Eu sei que z mais 1 é a função inteira, então ela tem derivadas em qualquer canto, tá certo? Todo plano complexo. Então, o que vai restringir o domínio desse cara para calcular a derivada é o domínio desse cara aqui, tá certo? E a gente sabe que a função log, coloquei ln, mas deixa eu colocar o nome correto que eu estou utilizando, né? Log. Então a gente sabe que o log principal, o ramo principal do log vai ser diferenciável, vai ser derivável, se eu excluir a origem e o eixo negativo, né? O x negativo, que é o intervalo menos infinito até o zero, certo? Então, essa função é diferenciável nesse conjunto aqui. Ou uma outra maneira de representar isso é o seguinte, se o módulo do número que mora aqui não for zero, e aí eu posso escrever isso assim, e se eu nunca chegar em π, que é esse ângulo aqui, né? Ou seja, se o argumento de w tiver entre menos π e π. Então, se isso for verdade, eu sei que essa função aqui é diferenciável. Sendo essa diferenciável, essa aqui também é, então, a teorema da regra da cadeia diz que eu posso calcular a derivada desses caras, e a gente já sabe como é que calcula, eu já até mostrei como é que faz. Então, eu vou colocar essa observação aqui, tá? Então, note que vou colocar assim, note que, primeiro, g de z é inteira. Então, eu posso calcular a derivada dela em qualquer caso, tá certo? Para qualquer z. Eu vou chamar esse cara aqui assim, w igual a isso, tá? E que log de z é diferenciável se, aí o que eu tinha acabado de copiar, esse cara for, maior que zero, se for diferente de zero, e o seu argumento de w tiver entre menos π e π abertos, tá? Só que para mim aqui, quem é que está fazendo o papel do w? O w aqui é o z mais 1, tá certo? Ou seja, eu poderia substituir isso aqui por z mais 1, poderia substituir isso aqui por menos π, argumento de w, π. Só que w é z mais 1. Tá? Então, de novo, onde é que a função log de w ela é? Onde é que a função log de w ela é diferenciável? Ela é diferenciável aqui. Eu até desenho aqui embaixo, pessoal. Não vou fazer não, se já está feito aqui embaixo. Então, ela é diferenciável aqui. Ó. Log de w, ela é diferenciável em todo esse canto, menos esse segmentozinho de reta em azul que tem que excluir. Tá? E aí a gente tem que w está relacionado com z através dessa expressão. Bom, eu posso escrever z como sendo w menos 1 e pensar que esse plano w é levado por essa transformação w menos 1 nesse outro plano aqui, que é outra cópia do plano do w, só que eu estou chamando aqui de plano z, estou fazendo o contrário. E como é que esse plano aqui foi obtido? Ele é obtido através de uma translação. Eu pego o plano que eu tinha antes, subtraindo de todo mundo, certo? Então esse plano é convertido nesse plano aqui. Então, como eu subtraí de todo mundo, a origem foi para menos 1. Tá certo? Então, moral da história. Moral da história. Log de z mais 1, ela vai ser diferenciável para todo z nesse plano. Ou seja, eu tenho que excluir, não preciso excluir o zero. O zero não tem problema. Eu preciso excluir de menos 1 para lá.
Então, o domínio desse cara vai ser todo o plano complexo menos o intervalo menos infinito e 1. Tá certo? Então, nesse domínio aqui, essa função é diferenciável e a sua derivada eu posso calcular utilizando a regra da cadeia. Tá certo? Portanto, ó, como eu coloquei aqui, ln de z mais 1 é diferenciável nesse intervalo e é a sua derivada, d de z de ln log de z mais 1 é pela regra da cadeia, a derivada da externa, 1 sobre z mais 1, vezes a derivada interna, a derivada de z mais 1 é 1 em relação a z, ou seja, 1 sobre z mais 1. Tá certo? Então, essa derivada a gente pode computar desde que o meu z esteja nesse domínio aqui. Tranquilo? Beleza, ficamos por aqui.